Paz do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus pela sua vida. Hoje eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Vamos lá para a palavra de Deus. Primeiro livro de Reis, capítulo 18. A partir do versículo 1, a palavra diz assim: Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, ele pegou 100 profetas e de 50 em 50 escondeu numa cova e sustentou com pão e água. Disse Acabe a Obadias: Vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales. Pode ser que achemos erva para que salvemos a vida aos camelos e mulos, e não percamos todos os animais. Então repartiram entre si a terra para percorrerem. Acabe foi à parte por um caminho, e Obadias foi sozinho por outro. Amém? Vou ler até aqui para você, porque o capítulo 18 é um capítulo extenso, é um capítulo onde você vê o agir e o trabalhar do Senhor. Ele vai até o 46, mas aqui você vê que a mão de Deus opera milagres. Todos nós já ouvimos falar desse homem chamado, o rei chamado Acabe, e nós entendemos que ele era uma pessoa que idolatrava abertamente e cultuava a Baal. Ele era tão influenciado pela sua esposa Jezabel que ele tinha um amor cego por essa mulher, que tudo que aquela mulher falava ou mandava ele fazer, ele obedecia. E nós entendemos que na nossa vida com Deus, não é o homem que nos direciona. Nós devemos, principalmente vocês que são casados, que estão me ouvindo, nós devemos respeitar e amar o nosso cônjuge. Mas quando Deus nos dá uma palavra, e nós sabemos que é Deus que está falando conosco, independente, se eu estou casado ou não, no sentido assim, que eu tenho que dar, a atenção às palavras do meu cônjuge, respeitá-lo, mas quando há uma palavra de Deus, mesmo que o seu cônjuge te trate maravilhosamente bem, te respeite tudo, mas se é Deus que está falando e o seu cônjuge vem falar contra, eu não posso acatar a ordem dele. Eu tenho que acatar a ordem de Deus. Mas a Bíblia me ensina a respeitar, exatamente, a honrar, exatamente. A Bíblia ensina você a honrar o seu pai e sua mãe. A Bíblia ensina você a honrar os seus superiores. A Bíblia ensina você a honrar o seu marido, a sua mulher. Mas a Bíblia também nos ensina a colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Então, quando há uma palavra de Deus, independente do que a minha família, as pessoas que eu amo estão dizendo, eu não vou acatar. Porque, primeiramente, quem tem que reinar na minha vida é Deus. É Deus que tem que ser prioridade na sua vida. É a mesma coisa que Deus fala com você assim: filha, eu estou providenciando para você um lugar para você morar, eu estou providenciando um país novo para você estar. Eu estou dando exemplos, porque cada um tem o seu contexto de vida. Aí você fala para uma pessoa querida da sua família e a pessoa: não, isso é loucura na sua cabeça, você vai deixar tudo aqui para construir ali, não, isso não pode ser, não, você tá bem, você vai fazer o quê? Vai quebrar a cara? Aí você vai decidir a quem você deve acatar. A quem você deve acatar?
se é Deus ou se é o homem. Percebeu? Porque é assim, Deus ele vai nos dar tarefas para fazer que vão ser complicadas. E eu vou ter que me sujeitar a ele e vou ter muitas vezes que arranjar até confusão, no sentido que as pessoas que estão à minha volta não vão se agradar, para fazer a vontade de Deus. Entendeu? Aí você acata a voz de Deus e obedece o que Ele está te dando, a ordem que Ele está te dando, ou você vai ter sérios problemas futuros. Porque o seu marido, o seu cônjuge, né, a sua mulher, os seus filhos, os seus amigos, não conhece o futuro deles e muito menos o seu, para te orientar no caminho que você deve seguir. Então, a voz de Deus, ela se torna primordial na minha vida. Já aconteceu na minha vida, até mesmo com o meu marido, de Deus me dar uma ordem para fazer certa coisa e meu marido ser totalmente contra aquilo e falar que não, você está maluca, você não vai fazer isso. E tentar me persuadir a não realizar aquilo, porque na visão humana dele, aquilo era errado, aquilo não daria certo, ou eu teria prejuízo. Aí o que acontece? Mas há uma palavra de Deus. Mas só ouve esta palavra de Deus quem tem intimidade com Ele. Se você não tem intimidade com Deus, se você não tem uma vida com Deus, você nunca vai ouvir a voz de Deus. Você pode ouvir 1001 outras vozes, mas a voz de Deus, a primordial, você não vai ouvir. É por isso que quando o Senhor nos alerta a buscar a presença dEle e estar em comunhão com Ele, Ele está dizendo, para você ouvir a minha voz, você tem que estar conectado no trono. Você tem que estar conectado diretamente comigo. Entendeu? Então, se eu sei que tenho eu uma vida com Deus, se eu sei que Deus é na minha vida e Deus fala comigo, por que que eu vou temer a voz do homem quando o homem falar assim para mim, não vai dar certo, Deus não está no negócio, mas Deus falou que está. E com qual voz você vai ficar? Entendeu? Aí Acabe, no contexto geral da vida dele, ele sabia quem era o Deus de Israel. Acabe não vinha de uma origem totalmente pagã. Acabe não vinha de uma origem, vamos dizer assim, que eram pessoas que não conheciam a Deus, ateus, não, que não acreditavam em Deus. Acabe conhecia sim o Deus de Israel. Acabe ouvia sim falar dos feitos de Israel. Só que ele tinha mais reverência à sua mulher. Ele tinha mais reverência ao que o povo pensava e achava dele. Então ele totalmente se voltou às coisas terrenas e começou a esquecer as coisas espirituais que vêm da parte de Deus. Então ele começou a colocar, primeiramente, os sentimentos dele, né? Aqueles sentimentos pela mulher, pela rainha Jezabel. Aí começou a adorar os deuses da esposa. Aí ele começa a criar uma idolatria aberta e começa a persistir com o povo também a adorar o mesmo Deus deles. Isso era muito sério. Aí vem Jezabel e coloca um Deus que era considerado o Deus da chuva. Baal era considerado o Deus da chuva. Baal era considerado também o Deus da fertilidade. Então, ele é o Deus da chuva, ele é o Deus da fertilidade. É por isso que o profeta Elias, na autoridade de Deus, desafia. Desafia mesmo. E ele fala, sobre a minha palavra não vai chover, sobre esta terra. Por que ele fala sobre a minha palavra? Porque a minha palavra não vem de mim, vem de Deus. Porque eu estou em Deus e Deus está comigo. Então, quando eu tenho autoridade de Deus, e quando eu abro a minha boca para falar, as palavras não vêm de mim. Vêm diretamente de Deus. Você entende isso? Porque quando muitas vezes nós estamos num contexto assim muito de adversidade, Deus fala conosco para profetizar. Por que Deus fala? Porque o que sai da sua boca tem poder. Mesmo você não vendo, né? Porque a maioria das vezes você está orando, você não está vendo nada acontecer. Mas no mundo espiritual há uma guerra.
em favor da sua vida. Então, o profeta Elias, ele profetiza na autoridade do Espírito de Deus, porque ele estava em Deus. E quando eu estou em Deus, eu tenho autoridade para profetizar sobre a situação que eu estou vivendo. Eu não temo, porque eu sei quem é Deus. Eu sei que ele pode fazer, então eu não vou temer a nada. Elias, quando profetizou, não temeu, porque sabia que ia acontecer, porque ele sabia o Deus que ele servia. Aí Acabe via tantas coisas que Deus operava. Aquela parte de Elias, né, desafiar também os profetas e matar os profetas de Azera, os profetas de Baal, ele viu o fogo cair do céu. E a palavra lá, se eu não me engano, no capítulo 21, ele teve ali um arrependimento momentâneo. Sabe aquele arrependimento assim? Eu me arrependo e vou pro pó, e vou pra cinza, e vou vestir essas roupas aqui. Mas o coração está longe de Deus. Sacrifício de tolo. Então, o profeta Elias, homem de Deus, ele vinha para restaurar o culto verdadeiro a Deus. Ele vinha para chamar o povo para o arrependimento. E Acabe ainda insistia nessa adoração a Baal, porque ele não tinha influência. Sabe, aquela pessoa, ela é influenciada, mas ela nunca consegue influenciar como ela quer. Porque eu acredito que Acabe até tentou no início ali manter a adoração ao Deus de Israel, mas ele foi impactado pela influência de Jezabel, que ele nem tentou aniquilar nada. Ele deixou as coisas indo, andando, persistindo, vai, sabe? E a coisa não é assim como nós pensamos. E eu sempre falo, Deus nos dá corda, mas ele também puxa a corda. E Elias, a palavra começou a dizer que ele, depois de muito tempo, 3 anos e 6 meses, sem chover sobre a terra. Onde é que está Baal? Acha que eles não fizeram lá os seus cultos, suas adorações a Baal? Hã? Claro que fizeram. Cultos pagãos, cultos pagãos, era o que eles faziam, entendeu? E buscavam lá os deuses deles, para ver se cairia chuva sobre a terra. Caiu? Não. Aconteceu alguma coisa nesses 3 anos e 6 meses? Nada. E Acabe não era para ter se arrependido? E falou, não, realmente esse Deus da minha mulher não funciona aqui não. Não faz nada não. Se arrependeu? Não. E Deus dá tempo de nós se arrependermos? Dá. Dá muito tempo. Deus dá muito tempo para nós se arrependermos. E o fim de Acabe foi um fim triste. Porque quando eu me arrependo no caminho, ainda eu tenho um fim de glória. Mas quando eu não me arrependo, o fim não vai ser bom, não. E Deus deu chance a Acabe, Deus deu chance a Jezabel, Deus mostrou o poder dele através de Elias e de outros profetas, e nunca que se arrependeram. Mas aí Deus entra e fala assim, não, agora eu vou fazer. E vou mostrar para vocês quem é o Deus verdadeiro aqui. E a palavra diz que Elias, depois de muito tempo, o Senhor fala para Elias, vai lá, vai se apresentar a Acabe. Eu vou mandar a chuva agora sobre a terra. Chegou o momento de eu mostrar que eu sou Deus. Entendeu? E Deus vai fazer isso. Na sua vida. Pode crer que eu estou falando. Deus vai mostrar para os seus inimigos que Ele é o Deus verdadeiro na sua vida. Você não está servindo a Baal, não. Você não está servindo a um Deus qualquer, não.
Você está servindo o Todo-Poderoso, o general de guerra. E ele, quando entra numa guerra, não é para perder, não. Ele entra para colocar os pontos nos is, entendeu? Os pingos nos is. Então, Deus vai mostrar para o teu inimigo que você não serve um Deus qualquer, não. Estão zombando da sua fé, estão ironizando você, estão debochando da sua confiança. Ui, quantas vezes fui eu debochada? E olha que aqueles que falaram hoje estão calados. Fala alguma coisa? Não fala não. Vão falar o quê? O que vão alegar contra a mão forte e poderosa de Deus? Não tem argumento. Não tem, pode vir com seus argumentos. Quando Deus age, não tem argumentos, não tem explicação, entendeu? Então Deus vai honrar a sua confiança nele e vai calar a boca dos seus adversários. Deus ia calar a boca de quem? De Acabe e Jezabel e de toda aquela manada que ali seguia eles, adorando aqueles deuses e dizendo que era o Deus verdadeiro. Escute o que o Espírito Santo fala com você. Vai Elias se apresentar. E ele encontra com Obadias. Obadias era um mordomo de confiança de Acabe. E mesmo assim, preste atenção, olha a decisão de você adorar a Deus ou adorar o homem. Gente, hoje nós estamos vivendo num mundo que é uma adoração insana por homens. Vou seguir esse, vou seguir aquele, vou seguir aquele. Tantos mil seguidores, tantos milhões de seguidores. Aí você vai olhar a vida da pessoa, misericórdia, gente, não tem nada frutífero, nada para o céu, é tudo para a terra, entendeu? Não vai gerar nada dentro de você para as coisas espirituais, todas terrenas. Mas você está seguindo o que na sua vida? Diz para mim. Quem você segue? Porque esse termo seguir já vem dos tempos bíblicos, né? E muitos seguiam a Jesus. Jesus tinha também os seus seguidores. Mas também Jesus tinha, sabe o quê? Os verdadeiros adoradores. Só que nós estamos vivendo num mundo que as pessoas estão descontroladas emocionalmente. Hoje qualquer coisa você segue, qualquer coisa você imita, qualquer coisa você quer ser igual. E isso tem feito as mentes do ser humano agir de forma até mesmo psicopata, bem dizer assim. Hoje as pessoas não têm controle emocional, porque estão sendo dominadas pelo sistema. E quando eu me deixo dominar para as coisas deste mundo, o mundo também vai me dominar, entendeu? Se ele está me dominando, não tem como eu ter uma ordem ativa, não, porque eu já dei a liberdade, eu já abri espaço para que ele me domine. Então, se eu não me desligar desse mundo que está aí, no sentido assim, se eu não colocar ali um stop, eu vou ser persuadida a agir de forma que não agrada a Deus. Eu não posso viver conforme o sistema, eu tenho que ir contra o sistema. Mas a palavra fala que a gente tem que submeter as autoridades porque elas são constituídas por Deus, foram constituídas, são constituídas por Deus. Sim, mas eu não posso me esquecer que a última palavra vem de Deus. Então, se aquela autoridade, estou dando um exemplo, ela está falando, ela está fazendo, mas não está em conformidade com o que a palavra de Deus me ensina, então eu vou contra o sistema e a favor da palavra de Deus. Hoje as pessoas não estão sabendo interpretar mais isso, concordam com tudo, entendeu? Concordam com tudo, tudo que o sistema manda para você, para sua cabeça, você concorda. Não vou concordar, não está na palavra. Não é isso que Deus me ensina, não é isso que Deus deixou para que eu aprendesse.
Então as pessoas hoje são muito como Acabe, que é influenciado pelas atitudes humanas, em vez de ser influenciado pelo Espírito de Deus. Se você é conduzido pelo Espírito de Deus, você não erra, entendeu? Não tem como você errar, falhar, se você é conduzido plenamente pelo Espírito de Deus. Adversidades terão? Claro, porque quando você está agradando a Deus, você está desagradando o mal. E se você está desagradando o inimigo da sua alma, vai ter levantes da parte dele. Por isso que você vive em constante luta. Vence uma, levanta a outra. Então você tem que entender isso, entendeu? Você tem que entender essas coisas. Que você tem que ir contra aquilo que está contra Deus. Agora, se você segue tudo e todos e acha que tudo é normal, como é que você vai ouvir a voz de Deus? Porque tem pessoas aqui que falam, eu não ouço mais a voz de Deus como eu ouvia antes. Deus falava muito mais comigo antes do que agora. Lembra do profeta Samuel, quando era criança, e que o Senhor o chamou? A palavra diz que a palavra de Deus naquele tempo, o falar de Deus naquele tempo, se tornou raro. É porque Deus gostava de deixar de falar? Não. Era porque o povo já não tinha comunhão como antes. Deus começou a chamar Samuel porque Deus queria voltar a falar com o povo, mas precisava de uma pessoa santificada, de um homem de Deus ali, de uma pessoa de Deus. Então Deus não quer deixar de falar. É o povo que deixou de ouvir. Percebeu isso? Por que há muitos anos você via muito mais milagres, Deus operando muito mais milagres do que opera hoje? Porque Ele gosta de deixar de operar milagres? Não, continua sempre o mesmo. É porque as pessoas gostam de viver na carne e não viver no espírito. E para eu ter e viver coisas espirituais, eu tenho que estar no meu espírito com Deus, conectado em espírito, não na carne. Coisas da carne, você vai ver só coisas da carne, terrenas. Mas quando o meu espírito se conecta com Deus, o que acontece? Ele vai se conectar comigo e o mundo espiritual vai se revelar aqui. Então as pessoas elas têm que entender uma coisa. Eu tenho que ir contra aquilo que vai contra a palavra de Deus. Não está de acordo, em conformidade com o que o Senhor me ensina? Então eu não sou também a favor, eu não sou seguidor. Agora tem pessoas que seguem tudo e todos e a vida tá, sabe? E a vida não vai, gente. Não vai. Até começa ali a desabrochar e de repente murcha. Porque não está conectado nas águas vivas, na fonte verdadeira. São muitas águas, mas existem as águas vivas, as águas que saem, que fluem, que nascem do trono de Deus. E só essas águas é que te dão vida. Você pode beber água do poço, água tratada, água do filtro, entendeu? Água filtrada, mas somente água que vem do trono de Deus é que te dá vida nessa terra. E uma vida plena, não há uma vida incompleta, não. Porque quando você tem Deus na sua vida, pode passar o maior deserto, você pode caminhar aquele deserto ali, debaixo daquele sol escaldante, mas você sabe que a mão de Deus está te guiando. Então você tem a confiança que você vai chegar lá do outro lado e que você não vai morrer no deserto. As pessoas estão tendo muitas coisas para seguir, mas esquece que o verdadeiro ser, ou o verdadeiro, vamos dizer assim, como é que eu vou usar o termo para você? A pessoa verdadeira a ser seguida é o nosso Pai. Porque se eu busco Ele e me encontro com Ele, Ele me encontra também. Os que me buscam, eles me acham. Os que me procuram de madrugada vão me encontrar. Ou seja, há um sacrifício aí. Quem se sacrifica por mim, eu abençoarei. Porque eu vejo o sacrifício. Acha que é fácil viver num mundo
de facilidades no mundo, e hoje muito mais com essas tecnologias que tem aí, mas você ali se não é bem privar da situação, é bem assim, vamos usar o termo, vou me privar disso, entendeu? Não vou fazer isso porque desagrada ao Senhor. E Deus olha e fala, não, aquele quer me agradar, aquele tem me buscado. E por fazer isso, eu vou honrar diante dos homens, diante também dos seus inimigos. A palavra diz que quando nós pedimos ao Senhor, Senhor, coloca uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, mesa é um lugar de comunhão, de confraternização, entendeu? De alegria. Mas aí eu falo assim, coloca uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, o que eu estou dizendo? Mostra para eles que o Senhor me honrou. Enquanto eles debochavam, eu estou me assentado aqui, me alegrando, me confraternizando. Então você tem que entender uma coisa. Ou você fica com o que Deus tem te orientado ao longo desse tempo, ou você vai ficar com a palavra da pessoa mais próxima que acha que sabe tudo da sua vida e no fim nem sabe da vida dela. Eu tenho coisas na minha vida, né? Eu por exemplo, com meu cônjuge, que eu me oriento, às vezes ele fala, eu sigo os conselhos, que eu sei que Deus também está usando a boca dele para me orientar, mas tem coisas que eu sei que é o próprio inimigo que muitas vezes usa para tirar você do foco. E como é que eu sei? Orando. E como é que eu sei? Apresentando diante de Deus. E Deus te dará discernimento. O Senhor está dizendo para Elias, vai se apresentar, porque eu vou enviar chuva sobre a terra. Olha como é que Deus faz as coisas. Basta uma palavra de Deus. 3 anos e 6 meses. Não chovia. Aí quando Deus fala assim, agora vai se apresentar. A quem, Senhor? A Acabe. O que é se apresentar? Você vai confrontá-lo. Entendeu? Você vai confrontá-lo. Aí quando Elias dá de encontro com Acabe, Acabe logo fica, irritado, porque Acabe chamava de o perturbador de Israel. Por que perturbava? Porque a verdade perturba. Você vê hoje aí no mundo atual o que está acontecendo, principalmente na política, quando se levanta os que falam a verdade, o que acontece? Perturba. A quem? Os que mentem, os que enganam, os que usurpam do seu poder para conquistar. E aí, Acabe está dizendo para Elias, lá vem o perturbador. Está perturbando, tá tirando a tua paz. E quando tira a minha paz, alguma coisa não está bem. Porque aquilo que me confronta, mexe mesmo dentro de mim. Quando o Senhor fala comigo algo e eu sei que eu não estou certa, que Ele está me corrigindo, me confronta, tira a minha paz. O Espírito Santo, ele logo fala, não está bem, isso não está certo, o que você está fazendo está errado. Me confronta. Acabe era confrontado o tempo todo, mas não tinha arrependimento. E eu sei que falo com pessoas aqui que são confrontadas, não se arrepende, todo dia faz a mesma coisa. Busca a palavra, lê a palavra, até ora. Mas quando é confrontado, mas isso não é para mim. Quando Deus pede para você mudar algo, isso não é para mim. Isso é para outra pessoa, sempre para outra pessoa, nunca é para mim, né? Como se fala, a morte é sempre para os outros, nunca vai chegar na minha casa. A doença é sempre para os outros, nunca vai chegar, né? Há dias de escuridão, tá? Não pense você que é só dias de luz, não. Tem dias que é difícil. Tem notícias que são ruins, que batem a nossa porta, assim. E é por isso que nosso espírito tem que estar conectado com Deus. Porque se eu estou conectado com Ele, eu estou na luz. E se eu estou na luz, significa que a escuridão não está. Porque a escuridão é triste, é fria. Eu me desespero, mas se eu tenho luz, mesmo diante da adversidade, eu não vou me desesperar, porque eu sei que Deus está lá comigo. Elias vai. E Elias encontra Obadias. Obadias está com medo.
Mas Elias tinha uma missão. Não, hoje eu vou falar com Acabe. Por quê? Porque foi Deus que me mandou. Eu não quero saber o que ele pensa ao meu respeito. E nem quero saber o que ele tenta fazer ao meu respeito. Ele estava certo daquilo que ele ia fazer. Você tem que estar certo daquilo que você vai fazer. Entendeu? Você tem que estar certo. Não. Ah, mas faz assim, faz ao torto, faz assado. Eu estou certo, eu estou convicto que foi Deus que mandou. Então eu vou fazer. Quando eu abri a minha própria agência imobiliária, não pense você que não... Própria casa. Maluca. Não faça isso. Você está bem lá na outra, trabalhando na outra imobiliária. Para quê? Ter custos, despesas, problemas, e não sei o quê, e não sei o quê. Não. Eu estou convicta que foi Deus que falou comigo. Eu estou convicta que Deus me deu uma visão, que Ele tinha me dado uma visão. Uma chave cair na minha mão, uma chave pesada. E era o quê? Era a porta dessa empresa. E é pesada. Por que é pesada? De grande responsabilidade. Tenho grande responsabilidade na minha cabeça diariamente. Muitos problemas para solucionar. Não é assim, de verdade não é fácil. Mas quem que falou comigo? Deus. E se Ele disse para eu abrir, porque Ele sabia que eu tinha capacidade, mesmo eu não vendo que tinha. Mas Ele já sabia. Agora, enfrentei pessoas duvidando da própria casa, da minha própria casa. Mas eu fico com o quê? Com a palavra de Deus. Quando eu saí da Suíça para voltar para Portugal, depois de morar muitos anos lá, também da própria casa, não? Da própria casa. Maluca, vai voltar para lá, fazer o quê? Mas foi Deus que falou comigo, meu filho. Não foi o homem que falou comigo, não. Ah, mas lá está em crise, lá isso e aquilo. Não me interessa. Se Deus me deu uma palavra, está falado. Se Ele disse para ir, eu vou. Se Ele falar para ir, vai para o deserto do Saara, que lá tem uma fonte de água para você. Se é Deus que está falando comigo, eu vou. Ele não vai me deixar desamparado. Aprenda a confiar inteiramente no seu Deus. Para de ficar em cima do muro, duvidando do que Deus está falando com você. Elias, se apresente a Acabe. Lá foi Elias. Nunca duvidou no coração, porque eu vou dar chuva sobre essa terra. Pois é. E lá foi ele. Deus, Ele faz essas coisas conosco. Ele vai desafiar a sua fé. Ele vai mostrar para você aonde é que o seu coração está. Se é nas coisas dos homens ou se é nas coisas dele. Se é seguir as ordens humanas ou se é seguir a ordem de Deus. És tu o perturbador de Israel? Elias, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai. Sabe por quê, Acabe? Você deixou os mandamentos do Senhor e começou a seguir os balaíns. E Elias desafia Acabe, desafia Jezabel, desafia os profetas de Baal. Por quê? Porque foi o próprio Deus que me enviou. Então eu não temo. Tá temendo por quê? Porque talvez alguém próximo de você falou que não vai dar certo? Alguém disse que isso não iria se abrir? Alguém disse que você está vivendo loucuras ou viajando, por exemplo, na maionese, né? Muitas vezes está viajando na maionese. Viaja na maionese. Uma coisa inexistente. Mas aí o Espírito Santo está falando com você nesse dia. Fica com a minha palavra. Fica com a minha ordem. As minhas ordens te bastam. A minha palavra te basta. Se você ficar ouvindo muitas vozes, e muitas vozes tem no mundo,
Paulo dizia isso, o apóstolo Paulo. Tem muitas vozes, mas aí você decide qual voz que você vai seguir. Eu continuo seguindo a voz de Deus. Deus me orientará. Deus vai me orientar. Deus, Ele quer te orientar. Ele tem te orientado. E se você ouvir a voz do Senhor, Deus vai enviar a chuva sobre a terra e vai calar a boca dos seus perseguidores. Capítulo 18, 42. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então disse Elias: volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez volta o moço e diz: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena. Mas é o sinal. Talvez está acontecendo coisas que são assim, sinais pequenos. Mas é o sinal. Mas é tão pequeno, é o sinal. Será que é o sinal? Não é o sinal. A 7ª vez diz: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele, olha Elias dizer: sobe, vai dizer a Acabe: aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te detenha. Dentre pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento e caiu grande chuva. Começou pequeno, pequena. A palavra diz pequena como a palma da mão do homem. E no fim, e caiu grande chuva. Palavra de Deus para você nesse dia poderosa. Vamos parar de seguir porque as pessoas, tem pessoas que não sabem nada. Tem pessoas que Deus usa como conselheiros. Mas há um momento também de Deus usar essas pessoas. E tem momentos que Deus vai falar diretamente e vai te desafiar em espírito. Deus chama Abraão e fala assim: olha, sai da tua terra, da casa do teu pai, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus desafiou Abraão a fazer aquilo. Não é para qualquer um. Deus nos desafia no nosso espírito. Lembra lá de Jacó, quando chegou o momento dele voltar para perto do irmão Esaú? Deus desafiou Jacó a enfrentar o medo dele, porque ele tinha medo, do irmão não ter esquecido aquela coisa lá, ter roubado a primogenitura. E o que acontece? De ser morto por ele, porque Esaú ameaçou: vou matá-lo. Então ele teve que fugir, mas chegou o momento que ele teve que voltar e enfrentar o medo. Então o Espírito Santo está falando com você. Começa pequeno mesmo os sinais de Deus. As coisas de Deus é espiritual. Tudo na minha vida, o que eu tenho hoje, o que eu conquistei ao longo desse tempo, foi tudo pequenos sinais. Mas uma grande fé. Deus faz ali um mover e você tem que acreditar naquele pequeno mover, porque no fim se tornará grande. Será motivos de testemunho. Então eu vou parar agora e vou pensar naquilo que Deus está falando. Pois é, eu vou parar de escutar quem não deve. Tem muita gente escutando, pessoas que nem têm intimidade com Deus. Você vê a vida da pessoa, a pessoa não ora, a pessoa não busca Deus. A pessoa está sempre na internet vendo vídeos que não deve, vendo programas que não devem ser assistidos. Fala do fulano, fala do ciclano, deve um, deve outro, mente. E você tem uma vida com Deus e você vai deixar de ouvir a Deus para ouvir essa pessoa que não tem nada de Deus na vida dela? Tem pessoas aqui que estão assim. Então você fica com Deus, porque tem dias que eu penso assim, fulano fala uma coisa e eu falo, será que fulano tem razão? Não, fulano não tem razão, peraí. Não, quem tem razão é o meu Deus. Então eu vou orar a ele vai me dar uma direção. E ele faz. Então eu quero dizer para você nesse dia, essa mensagem que vem de encontro a você que vai me ouvir. Deus dá uma ordem, fica com a ordem de Deus. Mas vão cair em cima da minha cabeça.
que se lixem, entendeu? Que vão dar conta eles para Deus dos atos dele, não você. Você escolhe, se você quiser deixar de ouvir a Deus, o problema é teu, você tem um livre-arbítrio para fazer isso. Mas a minha questão é, mas depois não vai culpar a Deus quando as coisas não funcionarem na sua vida, entendeu? Quer que as coisas funcionem, como aconteceu aqui, Elias, tudo encaixou bem, porque ele estava na direção de Deus. Quer que as coisas se encaixem bem na tua vida? Esteja conectado e direcionado em Deus e no que Ele está mandando você fazer. Amém? Que essa palavra fique no seu coração. Espero que do fundo do meu coração Deus tenha falado com você. Que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com todos aí da sua família, da sua casa. Um grande dia abençoado para você. Até a próxima mensagem, nosso Deus permitir. Fica na paz, Senhor. Um grande beijo aí no seu coração. Amém.